1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, está escrito: Mas deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: A glória se foi de Israel, porque a arca de Deus havia sido levada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: A glória se foi de Israel, porque a arca de Deus foi levada. Irmãos, Samuel foi um grande profeta. Ele foi o primeiro e grande profeta de Israel depois de Moisés. Na verdade, ele foi profeta, juiz e sacerdote. Samuel, ele foi fruto de um milagre da parte do Senhor, porque a sua mãe Ana, ela era estéril e ela não podia ter filhos. Mas ela orou ao Senhor e fez um voto. E o Senhor concedeu que ela tivesse um filho. E ela havia dito que se o Senhor concedesse que ela tivesse um filho, que ela consagraria ao Senhor. E depois do período da amamentação, Samuel, filho de Ana, foi levado para ser criado pelo sacerdote Eli. E no capítulo 2 de 1 Samuel, a palavra vai nos dizer que Samuel crescia em estatura e em graça, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. O Senhor chegou a dizer bem assim de Samuel, quando ele enviou o profeta para repreender o sacerdote Eli. O Senhor disse: Levantarei para mim um sacerdote fiel, que executará tudo que tenho no coração e na minha mente. Nesse período da história, raramente o Senhor falava, mas em Siló, onde Samuel era sacerdote, o Senhor voltou a se manifestar através da sua palavra, através de Samuel. E todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel ele estava confirmado como um profeta do Senhor. Mas em contrapartida, os filhos do sacerdote Eli, eles eram ímpios. Eles não temiam o Senhor. Eles desprezavam a oferta do Senhor, a oferta que o povo trazia. E esse pecado era muito grave aos olhos do Senhor. Aqui nós podemos perceber dois tipos de pessoas: as que se dedicam ao Senhor e as que o desprezam, as que temem e as que não temem ao Senhor. Em Malaquias, no capítulo 3, também nós podemos perceber a diferença daqueles que temem verdadeiramente ao Senhor e dos que não temem. Os que não temiam ao Senhor estavam dizendo: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos guardado seus preceitos e andado em luto diante do Senhor dos Exércitos. Porque nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Mas os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e os ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que lembravam do seu nome. E o Senhor disse: Eles serão meus, minha propriedade particular. Naquele dia que prepararei, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E no capítulo 4, o Senhor disse bem assim: Para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Observe que para os que temem ao Senhor, para os que temiam ao Senhor, o Senhor se atentou e os ouviu. Imagine aí, foi escrito um memorial diante do Senhor para os que lembravam do seu nome.
Provérbios 19, 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Então, os filhos de Eli, eles não temiam o Senhor. Eles eram ímpios. Desprezavam ao Senhor. Mas o pecado sempre tem consequências. Em Romanos 6, 23 está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No capítulo 4 de 1 Samuel, Israel ele sai à batalha contra os filisteus. E quando eles iniciaram o combate, Israel foi ferido diante dos filisteus. Israel ele tinha se acampado junto a Ebenezer e os filisteus próximo a Afeca. E então os anciãos do povo disseram: porque o Senhor nos feriu diante dos filisteus? Então eles pensaram: foi porque não levamos a Arca da Aliança. E aí eles trouxeram a Arca da Aliança, os filhos de Eli. Eles estavam carregando a Arca da Aliança. E quando os filisteus ouviram o som dos gritos vindo do acampamento dos hebreus e souberam que a Arca da Aliança havia chegado ao acampamento, eles temeram. Porém, por eles estarem com medo de ser vencidos e vir a ser dominado pelos hebreus, eles se dispuseram a se empenhar ainda mais na peleja. E então atacaram e infligiram uma dura derrota a Israel. E a Arca de Deus foi levada. Aqui é importante dizer que a Arca de Deus representava a presença de Deus, mas o Senhor não estava com Israel nesse momento, por causa do grave pecado dos filhos de Eli. A pior consequência do pecado não são as derrotas que a gente enfrenta na vida, por não estar no centro da vontade de Deus. A terrível consequência do pecado é perder a presença do Senhor. Porque o pecado ele nos separa de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado ele traz um vazio na alma. Davi, quando ele pecou, ele passou por isso. Enquanto ele não confessou seu pecado, ele disse: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. A pior coisa que pode acontecer em nossa vida é perder a presença de Deus, é perder a presença do Senhor. A mãe de Icabode representa a vida de muitas pessoas cuja a vida está sem brilho, sem esperança pelas consequências do pecado. A Arca de Deus havia sido levada e ela representava a presença de Deus que foi roubada. Não deixe que roubem a presença de Deus da sua vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te abençoe. Amém.